A paz do Senhor Jesus, queridos! Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, seja qual for o horário que você assistir esse vídeo, seja tocado pela verdade da palavra do Senhor. Vem comigo ler Bíblia. Vamos ler Salmos de Davi, capítulo 4. Abra sua Bíblia se você tem uma Bíblia física e vamos junto nessa leitura gloriosa. Amém, querido? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal @Josimere de Souza 6227. Compartilhe esta palavra com amigos, parentes, vizinhos. Seja um missionário, um abençoador na vida do seu próximo. Amém, queridos? Diz assim: confiança em Deus na angústia. Salmos de Davi ao mestre de canto, com instrumentos de cordas. Responde-me quando clamo, ó Deus, na minha justiça. Responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Ele faz uma pergunta aqui. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Distingue, ele sabe quem é e quem não é, porque ele sonda o coração. Ó. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração, ó irmãos. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Irmão, que palavra é essa? Que Davi nos ensinou. Que chave, que tesouro. Consultai no travesseiro o vosso coração. E sossegai. Irmãos, essa palavra é profética. Sossegai. Sossegai. Deita sua cabeça no travesseiro. Conversa com o Senhor. E sossega. Aleluia. Acalma o teu coração. Porque Ele tem cuidado de vós. Que palavra. Que palavra. Ireis, mas não pequeis. Estão falando mal de ti. Estão levantando calúnia. Estão falando o que você não é? Estão dizendo que você fez o que você não fez? Consulta o teu coração no travesseiro. Ira, até é tolerável, mas não peca. Coloca todos nas mãos do Senhor e sossega. Aleluia, Jesus, que palavra gloriosa, irmãos. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes a fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só tu, me fazes repousar seguro. Pensa as coisas que tiverem que pensar lá no teu travesseiro. Ira, descansa, sossega, deita e dorme. Conta tudo para o Senhor. Orei ao Senhor e Ele me ouviu, disse Davi. Pensa na angústia que esse homem estava nesta oração deste capítulo 4. Mas ele diz que deitou e pegou no sono. Você consegue pegar no sono? Você consegue? Orar, batalhar as guerras espirituais quando for necessário, passar uma noite de joelho conversando com ele, mas depois deitar a sua cabeça no seu travesseiro e descansar. Porque só tu me fazes repousar em segurança. Irmãos, que palavra. Que salmos, que salmos. Que salmos glorioso. Capítulo 5 de Salmos. Proteção contra os ímpios.
ao mestre de canto para flautas, Salmos de Davi. Capítulo 5. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Irmãos, versículo 2 do capítulo 5 é a chave para a sua vitória. Não implore a outro Deus, não clame diante de imagens. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Aleluia! Não implore a mais ninguém, não implore a outra criatura, não implore a ninguém que não possa responder de fato como o teu coração almeja. Implore ao Rei, implore ao Deus Todo-Poderoso, assim como Davi nos ensinou. Que chave, oh, aleluia! Escuta, Rei meu, ó Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Versículo 3. De manhã, Senhor, ouve a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. De manhã apresento a minha voz. De manhã apresento a minha oração e fico esperando. Irmãos, eu sinto a glória de Deus nessa palavra. Eu não vou me estender, mas que palavra gloriosa. Espere no Senhor. Você já orou? Levantou, orou, consagrou, apresentou em voz alta que o Deus Todo-Poderoso tem o poder de resolver todos os teus problemas? Espere no Senhor. Pois tu não és Deus, irmãos, ó, versículo 4 do capítulo 5. Pois tu não és Deus que se agrada com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Então, se eu imploro ao Deus Todo-Poderoso, eu imploro ao Rei, que não se agrada da iniquidade, então eu tenho que afastar de mim as iniquidades para que o Rei me responda. É fácil interpretar esta palavra de Davi. O que é iniquidade, irmã Josimere? É aquele pecado que você acredita que não é mais pecado e vive pecando. Ele vira uma iniquidade. E Isaías 59 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Afastemos as iniquidades, tudo, todas elas. Tudo que nos separa do Deus Altíssimo. Vamos afastar. Tudo que está lá no mundo, tudo que o mundo usa, eu não uso. Eu não faço. É iniquidade. É pecado que antes era pecado no primeiro amor, mas agora não é mais. Então virou iniquidade. Eu vou arrancar. Eu vou renunciar. Em nome de Jesus. E eu tenho certeza que as minhas orações serão respondidas pelo Deus, pelo Rei, Santo e Poderoso, único Deus. Versículo 5, os arrogantes, nós lemos o 4, pois tu não és Deus que se agrada com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Versículo 5, os arrogantes não permanecerão à sua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Arrogantes, quem são? Aqueles que a gente prega, ensina, fala, mostra na palavra, mostra na verdade. Fala, tá escrito assim, Vivemos a nova aliança em Cristo Jesus. Deus nos libertou, mas não podemos usar desta liberdade para dar ocasião à carne. Essa liberdade nos traz renúncia, nos traz o poder de dizer não, eu não quero, porque eu não quero me afastar do meu Deus. Esta iniquidade vai me afastar do meu Deus, então eu tenho o poder de dizer não. Irmãos, isso aqui é muito forte, isso aqui é muito sério. Os arrogantes não permanecerão à sua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade, porque o arrogante, quanto mais a gente prega a verdade, mais ele se afasta da verdade. Tá aqui, versículo 6. Tu destrói os que proferem mentira. Tu destróis aos que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Abomina o sanguinário que mata, que tem nas suas mãos sangue inocente,
E isso também pode ser, irmãos, sangue espiritual. Muitas pessoas que matam pessoas e tiram elas do centro da vontade de Deus com palavras que não são para edificar, para levar para o céu. Acabam matando porque ofendem, não abraçam. São homens sanguinários, carregam sangue nas mãos. Por quê? Porque não tem misericórdia. O pecador precisa de abraço, precisa de palavra, de ensinamento para não voltar ao pecado, mas não precisa ser afastado como um verme. Então, aqui nós temos o homem sanguinário, que matam, tanto fisicamente como espiritualmente. E os fraudulentos, os que roubam. Fraudulento, que rouba o seu irmãozinho. Rouba na cara, rouba. Quando o Senhor diz que temos que ofertar voluntariamente, não com tristeza, mas por alegria, por obediência ao nosso pastor, obediência à nossa igreja, sabendo que temos que crescer junto na graça e no conhecimento. Agora, não porque somos obrigados a nada. Deus não obriga mais ninguém, porque o preço ele já pagou. A cédula devedora na cruz do Calvário ele já rasgou. Hebreus ainda fala que se a antiga aliança fosse perfeita, não era necessário que viesse uma segunda. O sumo sacerdote para sempre veio e nos deu a liberdade de hoje constituirmos voluntariamente. Como antes, lá em Crônicas, capítulo 29, eles levavam a oferta voluntária ao Senhor e Deus os abençoava grandemente. Amém, queridos? Então, que o Senhor destrói, profere mentiras, porque a mentira não provém de Deus, o pai da mentira é o diabo. O Senhor abomina o homem sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, olha o que Davi diz, porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Tenha temor ao Senhor. Peça Isaías capítulo 11 sobre vós, temor do Senhor, assim como havia o temor do Senhor, Deus Todo-Poderoso, sobre Jesus na terra, nos 33 anos que ele passou na terra, havia deste rebento de Jessé, que era o nosso Jesus que veio e habitou no meio de nós. O espírito de conhecimento, o espírito de entendimento, o espírito de sabedoria, o espírito de fortaleza, né? O espírito de conselho e de temor do Senhor. Davi diz que entrou no templo. Aleluia. Prostrou-se diante do seu santo templo e no seu temor. Irmãos. Enche o nosso candelabro de todos esses 7 espíritos do Santo Espírito do Senhor, para nós prosseguirmos nesta caminhada, né? Versículo 8. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. Pois não tem eles sinceridade nos teus lábios. Pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. E no seu íntimo é todo crimes. Meu Deus. Ele queria dizer que aqueles que não têm sinceridade nos seus lábios, no seu íntimo, tem crimes. Irmãos, é muito forte isso aqui. E a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeia, mas no coração amaldiçoa. Você conhece alguém assim, irmãos? Vamos orar por essa pessoa. Declara-os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios planos. Rejeitai-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Irmãos, quer entender o que é uma rebelião? O que é se rebeliar? Rebeliar não é trocar de placa de igreja, irmão. Acorda para a realidade bíblica. Rebeliar é rebeliar contra o Senhor, contra Deus e contra o seu irmão. Saia. Se Deus está te movendo, não fique murmurando de onde você saiu. Não fique murmurando da autoridade onde você teve. Ore por eles, porque são meros humanos que têm cheio de falhas. Coloque-os na mão do Senhor.
Porque Deus tem cuidado de nós, de deles e do mundo, sem se preocupar, como Davi aqui nos ensinava. Versículo 11. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre. Você confia no Senhor? Você vai se alegrar no Senhor. Você vai reaver, você vai obter uma segurança no Senhor e você vai amar o seu próximo, mesmo que ele te fira, mesmo que ele bata no seu rosto, mesmo que ele fale mal de ti, você vai dizer assim, ó, Senhor, toma conta deles. Regozije-se todos os que confiam em ti, folgue de júbilo para sempre, porque tu és os que defendes, e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Ame ao Senhor, ame o seu próximo, porque não adianta amar ao Senhor e não amar o seu próximo. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Irmãos, essa palavra aqui é gloriosa. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Afaste de ti as iniquidades. Faça essa oração do capítulo 5 de Salmos. Repita. Peça para Deus, Senhor, seja meu escudo. Sinta a glória de Deus aqui. E Ele te cercará de benevolência. Amém, queridos? Fique com essa palavra gloriosa, capítulo 4, capítulo 5 de Salmos, e seja tocado por essa verdade da palavra do Senhor que nos alegra, que nos conforta, que nos ensina, que nos guia. É o nosso aio. Oh, glória a Deus! Amanhã, se Deus assim nos permitir e não voltar, capítulo 6 de Salmos. Amém, queridos? Fiquem na paz do Senhor Jesus.